Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai começar uma pequena série onde nós vamos explicar o funcionamento dos amplificadores classe D de dado. Os amplificadores classe D atualmente vêm sendo protagonista aí nos aparelhos de som de maior potência. Então nessa pequena série de vídeos aqui, de alguns poucos vídeos, a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de amplificador. Muito bem. Antes de mais nada, antes da gente falar sobre o amplificador classe D, o amplificador classe D é basicamente um amplificador que usa transistores que chaveiam ao invés de amplificar. Tá? Por que existe o amplificador classe D? Vocês sabem que os transistores bipolares eles podem funcionar basicamente em três classes de amplificação. Classe A, quando o transistor funciona durante todo o ciclo do sinal, ele amplifica todo o ciclo. Classe B, quando o transistor amplifica meio ciclo do sinal, e o classe C, quando o transistor amplifica menos de meio ciclo do sinal. Seja classe A, B e C, um amplificador com transistores ou uma saída com transistores vai trabalhar com sinal analógico. O sinal analógico tem diversos níveis de tensão, muitos níveis de tensão, na verdade infinitos níveis de tensão. Então o transistor tem que trabalhar com esses níveis. Quanto maior a tensão, maior a corrente que vai passar pelo transistor, portanto menor a resistência interna dele. Quanto menor a tensão, menos corrente vai circular por ele, maior a resistência interna. Portanto, um transistor bipolar funciona como um resistor variável de acordo com o nível de sinal que ele recebe ou o nível que o sinal assume naquele momento. Os resistores, como vocês sabem, gastam energia em forma de calor. Então, um transistor bipolar numa saída de áudio gasta energia que ele transforma em calor. Os amplificadores de pequena potência, os transistores vão trabalhar com baixa tensão e baixa corrente. Então eles vão gastar muito pouca energia e vão esquentar pouco. Então nem é necessário usar dissipador de calor. Nos amplificadores de potência média, os transistores já vão consumir uma corrente, vão trabalhar com uma tensão média. Então eles já vão consumir mais energia e vão esquentar mais. Então, nesse caso, os transistores já necessitam usar dissipador de calor. Já os amplificadores de grande potência, os transistores vão trabalhar com alta tensão e alta corrente. Então, eles vão gastar bastante energia e vão esquentar muito. Então, nos amplificadores de grande potência, há necessidade, além do transistor grande, de um enorme dissipador de calor. Então, já nos amplificadores de grande potência, usar transistor comum já não é muito viável. Por quê? Porque ele gasta muita energia em forma de calor. Para vocês terem uma ideia, num amplificador transistorizado, em mais ou menos metade da energia que ele gasta é para aquecer o transistor, é no aquecimento dos transistores. Tá? Então, para contornar isso, que existe o amplificador classe D de dado. O amplificador classe D ele não usa transistor comum, ele usa transistor MOSFET como chave. As chaves eletrônicas tem uma grande vantagem em relação ao transistor bipolar. O transistor bipolar, como nós vimos, funciona como resistor, então ele esquenta. A chave só tem dois estados de funcionamento, ou ela está ligada ou está desligada. Quando a chave está ligada, a resistência dela é muito pequena, então mesmo que passe muita corrente por ela, ela vai esquentar muito pouco, porque ela gasta muito pouca energia. Quando a chave está desligada, ela tem uma resistência muito alta. Então mesmo que circule uma pequena corrente, o gasto de energia também é muito pequeno. Tá? Então o transistor MOSFET ele vai funcionar como chave ligada e desligada para gastar bem menos energia do que um transistor bipolar. Então aqui, pessoal, nós temos a ideia do circuito do amplificador classe D de dado. Então ele começa aqui com um CI driver. Esse driver vai receber o sinal de áudio na entrada que a gente quer amplificar e ele vai gerar um sinal no formato de um triângulo ou um sinal dente de serra. Tá? Esse sinal vai ser gerado pelo próprio driver. Eu coloquei aqui na entrada para vocês terem uma ideia. O que ele vai fazer? Ele vai comparar os dois sinais, o áudio e o triângulo, e nas saídas dele a gente vai obter uma onda quadrada, um PWM, de acordo com a frequência e de acordo com a tensão do sinal de áudio. Se o sinal de áudio é maior ou menor em amplitude, ou se o sinal de áudio tem maior ou menor frequência. Então aqui no caso, esse sinal de PWM vai chavear esses dois transistores, um de cada vez. Agora, detalhe, aqui eu tenho meio ciclo do sinal de áudio em forma de PWM e aqui a outra metade do ciclo. Então aqui cada transistor trabalha com meio ciclo do sinal e vocês viram que nesse caso eu tenho dois MOSFETs de canal N.
mas podem ser um de cada, um de canal N e um de canal P. Aqui eu tenho 2 de canal N, pode ser também. E na saída dos MOSFETs, eu tenho um filtro LP, um filtro low pass ou passa baixa, que é formada por uma bobina e um capacitor. É claro, pode ter mais alguns componentes aqui, mas o básico é uma bobina e um capacitor. Depois o sinal é aplicado no alto-falante. Então, no primeiro meio ciclo do sinal, esse transistor aqui ele vai conduzir e cortar de acordo com o nível de tensão que ele recebe no gate. Quando está em nível alto, ele conduz, passa a corrente por ele e carrega o capacitor. Quando ele está nível 0, aqui no gate, ele corta e essa bobina aqui mantém a tensão no capacitor. Quando o transistor conduz de novo, novamente circula a corrente, ele mantém a carga do capacitor e assim vai. Na outra metade do ciclo, no outro semiciclo, é o transistor de baixo que vai ligar e desligar para carregar o capacitor com polaridade ao contrário. De modo que aqui nos terminais do capacitor eu vou ter uma tensão variável, que é o sinal de áudio que vai ser aplicado no alto-falante. Tá, pessoal? Então, o amplificador classe D é o C-Driver, que compara o áudio com o sinal triângulo. Esse sinal de áudio, vocês sabem, ele varia de 20 Hz a 20 mil Hz, né, ou 15 mil Hz por aí. O sinal triângulo, na prática, ele varia de dezenas até centenas de kHz. Tá? E na saída aqui do driver eu vou ter o PWM que vai controlar, vai chavear os 2 transistores, um em cada semiciclo, para carregar o capacitor, ora com a polaridade de um jeito, ora com a polaridade invertida, e essa tensão variável no capacitor vai ser aplicada no alto-falante para ele reproduzir o som novamente. Tá, pessoal? Esse amplificador classe D, ele tem uma eficiência aí na casa de 90, 95% por aí. Ele é bem eficiente porque de cada 100 watts que ele tira de energia da rede elétrica ou de energia da fonte, por exemplo, ele gasta aí 5 ou 10% de calor, o resto é potência de som. Aqui eu tenho uma ideia de um amplificador desses, pode ser montado em casa ou fabricado por algum fabricante de amplificadores. Eu tenho uma fonte chaveada, normalmente esses amplificadores classe D são alimentados com fonte chaveada, para melhorar a eficiência do sistema. Então a fonte chaveada. Aqui eu tenho o amplificador classe D, 2 canais aqui, ó. Um par de MOSFET para um canal, um par de MOSFET para outro canal. Aqui as bobinas na saída, os capacitores. Aqui o C-Driver. Tá? Detalhe, aqui os capacitores e filtro. Detalhe que esse amplificador aqui do exemplo é de 100 watts. Olha o tamanho do dissipador, nem é tão grande assim, porque os MOSFETs não esquentam tanto quanto no amplificador transistorizado. E aqui é um pré-amplificador e equalizador, onde vai ligar os potenciômetros para controlar e equalizar o som. Beleza, pessoal? Então essa daí foi a nossa primeira aula sobre amplificador classe D. A gente vai ter mais umas 2 aulas ainda. Se você gostou, dá um like. Inscrevam-se no canal, divulguem o canal. Se você não gostou, pode dar um dislike. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.